Olá a todos e a todas. Estamos aqui hoje com o professor Alex Fernandes Borrer para falar um pouco sobre a história de Minas Gerais, nesse ano que o Estado completa 300 anos de história. Alex é um professor brasileiro, natural do Estado de Minas Gerais. Possui licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestrado e doutorado em História Social da Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi historiador da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, produzindo uma série de textos sobre a história desse sítio, importante patrimônio da humanidade, Unesco. Foi membro titular do Conselho de Patrimônio e do Conselho de Turismo de Ouro Preto. Foi professor da FAOP, Fundação de Arte de Ouro Preto, onde lecionou as disciplinas de História da Arte, Iconografia Cristã e Barroco Mineiro. É fundador e coordenador do NEALUME, Núcleo de Estudos de Arte Luso-Mineira. Atualmente é professor efetivo do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, onde leciona as disciplinas História, História da Arte, Estética e Iconografia e Simbologia. Entre outras obras, é autor dos livros Ouro Preto, um Novo Olhar, pelo Scortese, e Discurso da Imagem, Invenção, Cópia e Circularidade na Arte, pela Chiado Books. Então, Alex, a gente está aqui para falar um pouquinho, né, sobre a história do Estado. Por que 2020 é um ano tão importante para a história de Minas Gerais? Bom, eu gostaria de agradecer o convite, elogiar a sua iniciativa, Mariana. Eu acho muito importante iniciativas que visam tirar a história da academia, né, que fica ali restrita entre os professores e os alunos, e levar a história para as pessoas que gostam de história, para as comunidades. Eu acho isso uma coisa fundamental e muito importante. Bom, 2020 é importante por vários motivos. O primeiro motivo é que a capitania de Minas foi criada em 1720. Então, nós temos 300 anos aí da criação da capitania de Minas. E também, em 2020, nós comemoramos 300 anos da sedição de Vila Rica, que foi uma corrida na região de Ouro Preto, no ano de 1720. E foi uma sedição muito importante, o Filipe dos Santos, junto com outras pessoas ligadas ao movimento dele, como Pascal da Silva, eles se rebelaram contra o sistema tributário que a coroa portuguesa estava tentando instalar em Minas Gerais. Né? Como que a coroa portuguesa podia, por exemplo, conseguir recurso ou arrecadar, né, pela exploração aurífera. Até então, tudo muito desorganizado. Né? Só tinha 20 e poucos anos que o ouro tinha sido descoberto. Então, a coroa portuguesa teve que fazer o que eles chamavam de quinto. O ouro só poderia circular através de barras, então todo ouro descoberto ele tinha que ser levado para uma casa de fundição. Nessa casa de fundição ele era transformado em barras de ouro, com uma numeração, e a cada 5 barras, uma retida era um imposto da coroa portuguesa, ou seja, um quinto, por isso o nome do imposto é um quinto do ouro arrecadado. Isso gerou uma revolta geral, né? E o ponto alto dessa revolta foi justamente a prisão de Filipe dos Santos, né, que ocorre em julho de 1720 na praça principal de Cachoeira do Campo, no distrito de Ouro Preto, que hoje tem seu nome, Filipe dos Santos. Ele foi preso, segundo a documentação, insuflando o povo na frente da matriz de Cachoeira do Campo, que na época era e depois ele foi dado. Na época, a capitania de Minas era junto com São Paulo. Formava-se uma capitania só. Não existia Minas Gerais, portanto, nos primeiros 25 anos da exploração do ouro. Na visão de Filipe dos Santos, o que acontece? O Conde de Assumar, o governador da época, que era o governador de São Paulo também, ele resolve, então, ele escreve uma carta longa para o rei de Portugal, né, dizendo por que era importante dar mais atenção para Minas, por que tinha a execução de Filipe dos Santos. Né? Ele fala uma famosa frase que em Minas se respira, né? Se respira revolta. E aí, então, o rei acaba por criar uma capitania autônoma, né? A capitania, então, de Minas Gerais, filiada de São Paulo. Essa capitania seria, durante todo o século XVIII e grande parte do século XIX, o eixo econômico, né, de toda a antiga colônia. Né? Sem dúvida nenhuma, foi um momento de ressurreição econômica de Portugal, que vinha passando por uma série de problemas financeiros, e foi importante no contexto mundial. Se a gente imaginar, por exemplo, que grande
produzido aqui vai alavancar a economia europeia e vai ser importante, né, para uma outra revolução que estava acontecendo no século XVIII, que é a Revolução. Então, 2020 é um ano importantíssimo, né? Várias celebrações e eventos foram pensados em 2019 para comemorar. A pandemia acabou diluindo aí grande parte dessas iniciativas. Um grande seminário online. Eu participei de algumas mesas e ajudei na organização. Lancei esse livro no começo do ano. O lançamento não teve ainda um lançamento físico, né, com pessoas, com coquetel, mas o livro já está sendo vendido, que é esse que você chegou a citar, O Discurso da Imagem, que é um livro que eu traço um quadro geral da pintura de Minas Gerais no século XVIII. E outras coisas foram pensadas, né, que acabou não se concretizando por causa da pandemia, mas a gente espera que no ano que vem pensar outras ações e aí sim comemorar mais juntos, né, a história, os 300 anos da capitania de Minas Gerais. Sim, claro, é um evento muito importante para a história do Estado, né, que a gente tem aí. Então, você falou um pouquinho para a gente sobre como surgiu a capitania de Minas Gerais. Como que era Minas Gerais nos primeiros anos de fundação, quando surgiu? Como era, assim, o cotidiano no Estado? Bom, no começo era uma bagunça muito grande, né? Não tem nada a ver com o que a gente vê hoje, era tudo muito improvisado, a maior parte das casas eram feitas de sapê. Nós estamos construindo agora 3D, a gente já fez isso com Ouro Preto, a gente fez isso com o Palácio Cachoeiro do Campo, daqui a pouco eu posso falar um pouco sobre esse palácio. Estamos fazendo uma reconstrução do Arraial de Cachoeiro do Campo em 1720, por ocasião da prisão de Filipe Santos. E as pessoas que estão vendo as prévias estão assustadas, porque a gente está apresentando algo muito diferente do que as mineiras virariam depois. Então, casas cobertas de telhas, sem calçamento, animais soltos na rua. Então, existia uma certa desorganização, que era evidente, né? As pessoas chegaram em Minas Gerais, era uma região de montanhas e florestas, tudo muito desorganizado, não havia uma presença estatal, os portugueses não estavam aqui de forma organizada, né? Os bandeirantes, todos eles paulistas aqui, iam se chocar desde o começo do século XVIII com portugueses, que vinham também para cá. Os bandeirantes vinham pelo sul, logicamente, São Paulo, os portugueses quase todos vinham pelo caminho da Bahia, descendo o Rio São Francisco. A confluência dos portugueses e dos paulistas sempre era no Rio das Velhas, que acabou sendo um local de embate desses forasteiros que foram chegando. Tão grande foi esses embates que em 1708 aconteceu a Guerra dos Emboabas, a famosa Guerra dos Emboabas. Os paulistas acharam os detentores das minas, porque certo ouro, efetivamente, e os portugueses eram vistos por eles como forasteiros. Os paulistas chamavam esses portugueses de emboabas. Tupi-guarani significa galinhas de calças, ou galinhas calçudas. É um apelido pejorativo. Os emboabas os portugueses usarem calças e botas. Os paulistas geralmente andavam de chinelo ou descalço e de bermuda. Ou seja, esses bandeirantes paulistas têm uma realidade de vestimenta muito diferente do que a gente aprende na escola. A gente acha que eles eram todos paramentados, com roupa de couro e tal. Não era bem assim. Muitos deles nem falavam português, já falavam uma mistura de tupi-guarani com português, a influência dos índios. Então, esse começo da história de Minas é muito ligado aos índios também. E muitos deles usavam arco e flecha como arma, né? Porque eles tinham aprendido isso com os índios. Então, nesse primeiro momento, a gente tem uma grande quantidade de índios, muitos deles se chocando com esses paulistas e depois com os portugueses chegando aqui, né? O que vai explodir em 1708, como eu disse, com a Guerra dos Emboabas. Uma grande quantidade de mão chegando aqui também, porque tem uma outra coisa interessante, os portugueses sabiam minerar em grande escala, porque nenhuma colônia de Portugal tinha produzido ouro em grande quantidade até então, e Portugal já não produzia ouro. Então tinha que se trazer escravos africanos que sabiam minerar. Muitas das técnicas desenvolvidas em Minas Gerais devem a esses escravos que chegam aqui em grande quantidade. A opção pela escravidão africana, em detrimento da indígena, né, até porque os africanos, motivos é que eles realmente conhecem de mineração, estão mais adaptados para isso, tecnologicamente falando.
E aí vira tudo uma grande bagunça, uma grande desorganização. Em 1711 se cria as primeiras em Minas Gerais, ainda ligada a São Paulo, né? As 3 primeiras são justamente Ribeirão do Carmo, que é a atual Mariana, sua xará, né? Vila Rica, atual Ouro Preto, e a Vila de Sabará, que é Sabará. São as 3 primeiras vilas criadas em 1711. Foi a primeira tentativa de utilizar burocraticamente do Estado se fazer presente em Minas Gerais. Ia culminar 9 anos depois com a sedição de Vila Rica, que eu falei agora há pouco. Que aí sim, a partir de 1720, Minas Gerais começa a tomar a conformação que a gente conhece hoje, as grandes vilas, as grandes construções, as grandes obras viárias, por exemplo, de abastecimento, e aí começa a tomar a forma que Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João del Rei, Diamantina e outras cidades têm atualmente. Você falou um pouco aí sobre a história de Minas em sua formação e muitas coisas importantes dessa influência indígena e tudo mais. Você poderia falar para a gente quais foram os principais momentos históricos da formação de Minas? Porque a gente viu aí, você falou da Guerra dos Emboabas, desse conflito. Quais outros foram os principais momentos históricos dessa formação do Estado? Eu acho que o primeiro momento histórico, não tem nenhuma data específica, foi justamente a chegada dos bandeirantes e esse momento que eles chegam em encontro com os índios. A gente não pode esquecer que os índios estavam aqui há milhares já. Né? Muitos dos que os bandeirantes vão fazer já são caminhos conhecidos pelos índios há pelo menos 10 mil anos. Então, essa chegada na segunda metade do século XVII é o primeiro momento importante para a exploração. E é curioso porque parece que eles já tinham descoberto antes da informação oficial chegar em Portugal. Foi só o rei de Portugal escrever para os paulistas, incentivando a pesquisa mineral e afirmando que eles seriam os detentores das novas minas, logo em seguida começou a pipocar a notícia das minas. Ou seja, eles já sabiam onde estavam as minas, só tinham medo deles não poderem dessa riqueza que ia ser gerada. Então, acho que o primeiro momento é esse final do século, começo do século XVIII. Depois vem justamente a Guerra dos Emboabas, que eu disse, que foi esse embate entre os paulistas, que descobriram as minas, e os portugueses, em grande quantidade. O fruto desse embate vai ser justamente a expulsão de grande parte desses paulistas da nossa região. A grande batalha vai acontecer justamente em Cachoeiro do Campo, que depois seria importante para a Guerra dos Emboabas. O Manuel Nunes Viana, que era um português, líder vai ser ferido no campo, mas vai ser sagrado dentro da matriz de Cachoeiro do Campo, na época, foi o primeiro governador de Minas Gerais. Um governador escolhido, né, pelas turbas e não escolhido pelo rei de Portugal. E os paulistas vão sendo se espalhando pelo resto de Minas Gerais e indo depois colonizar, por exemplo, Goiás e Mato Grosso. O que a gente vê depois de 1708 é uma predominância muito grande de portugueses em Minas Gerais, especialmente do norte de Portugal, da região do Minho, do Porto para cima, e florianos também. Então, quem vai construir, de fato, as grandes igrejas, né, vão ser esses portugueses, né, no primeiro momento. No segundo momento, aí sim a população que nasce em Minas Gerais, junto também com os escravos e os negros libertos, que vão construir também grandes obras. Isso em 1708. Em 1720 acontece a sedição de Filipe Santos, como eu já disse, né? Antes disso, a gente tem 1711, as primeiras vilas, 1700 de Filipe Santos, a sedição de Vila Rica, e eu podia colocar uma outra data mais famosa de todas, 1789, que é a Inconfidência Mineira. Que aí já não tem mais nada a ver com aquele começo da história de Minas Gerais, aquele mundo caótico já tinha terminado, e nós temos, então, grandes vilas com muita infraestrutura, com um casario já consolidado, da forma que a gente conhece hoje, grandes obras arquitetônicas sendo feitas, como as grandes igrejas do período rococó, como as igrejas franciscanas, né, de São João del Rei, Diamantina, Ouro Preto, Sabará, Mariana, de grandes artistas como Aleijadinho, o Manuel da Costa Taíde. Já era uma civilização mestiça, nesse momento já uma mistura muito grande dos portugueses, especialmente com escravas, né, com mulheres escravas, e isso dá origem a uma geração inteira mestiça. O Aleijadinho mesmo é filho de um grande arquiteto português como escravo. E aos poucos vai surgindo um descontentamento com a coroa portuguesa, justamente por essa geração inteira de pessoas, muitas
muitos deles, inclusive, foram estudar em Coimbra e voltaram de Coimbra, a única universidade que existia no mundo português, né, voltaram de Coimbra com ideias revolucionárias, tinham visto ali os ventos do iluminismo, né, Voltaire, Rousseau, e voltam para cá cheios de ideias mirabolantes, né, entre elas, talvez a mais importante, a independência recente dos Estados Unidos da América. Nós sabemos que o Tiradentes tinha uma cópia da Declaração da Independência dos Estados Unidos, em francês, do lado com aquilo pedindo para as pessoas traduzirem para ele. O que mostra que ele sabia o que estava no resto do mundo e tinham captado essa mudança, né, política no resto do mundo, que já tinham percebido que o sistema colonial estava se acabando. E pela primeira vez na história do Brasil, isso aconteceu justamente na região de Ouro Preto, onde esses homens, pela primeira vez, não escrevem no papel, a gente sabe que eles fizeram isso porque eles deram depoimentos, mas eles conversam abertamente, pregando a liberdade de Minas Gerais, não é o Brasil como um todo, é Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, o resto do Brasil e do resto de Portugal. Não existia o Brasil como a gente conhece hoje, né? Existia os mineiros, Minas Gerais. E nesse momento, sim, a coroa portuguesa já está plenamente estabelecida. Aqui a gente tem o grande palácio dos governadores de Ouro Preto, parece uma fortaleza, e o luxuoso palácio de Cachoeiro do Campo. Nós também fizemos uma reconstrução 3D desse palácio, como eu disse, onde os governadores moravam. Era um palácio extremamente luxuoso. Tinha, por exemplo, um navio à vela que navegava um grande lago artificial. Né? O governador ficava ali estudando, lendo, fazendo festas. Né? Toda essa elite portuguesa provocar o questionamento dessa elite, que é o movimento da Conferência Mineira quase toda de elite, dessa elite mineira. E pela primeira vez, então, os homens daqui não se viam mais como portugueses, e sim como mineiros, não brasileiros, mas mineiros. E aí é a Inconfidência Mineira. Então, os principais momentos do século que a gente pode listar aqui. Entendi. Muitas vezes, quando a gente fala da história de Minas Gerais, né, a maioria das pessoas lembram desse momento da Inconfidência, mas deixam passar muitos outros momentos que foram muito importantes, né, como você disse, sobre a prisão de Filipe dos Santos. Você poderia falar para a gente um pouquinho mais sobre quem foi Filipe dos Santos? Bom, Filipe dos Santos, agora há vários estudos sobre ele aparecendo, né? Inclusive um estudo do professor Luciano Figueiredo, sobre o Rio de Janeiro, que está fazendo um cotejamento grande de documentação. Muito se falou sobre Filipe dos Santos, mas pouca coisa de concreta, e ele está fazendo coisas concretas. Durante muito tempo, por exemplo, a gente achou que ele era brasileiro. Ele tinha nascido aqui em Minas Gerais, era um paulista. Depois se mostrou que não, que ele era um português. Então, essa ideia de ser nativista, ou seja, eu sou brasileiro, eu não sou português, isso não estava na fala dele, porque ele era português. Aliás, esse movimento, esse sentimento nativista, ele surge muito tempo depois. Todos eles se veem como portugueses, nascidos do lado de cá do Atlântico, né? Isso tem que ficar claro. E então ele acaba vindo para cá, a gente não sabe exatamente quando ele chega, apesar de alguns detalhes familiares dele que estão aparecendo, mas ele vem para essa região nossa, a região de Ouro Preto, acaba se transformando no minerador, como quase todos eles, vai trabalhar na mineração. Parece que ele faz uma série de amizades importantes, com pessoas importantes, que estavam enriquecendo naquele momento, um deles o Pascal da Silva, que era dono dos morros de Ouro Preto, depois ele vai ter um incendiado, por isso que o morro até hoje é o Morro da Queimada. Né? E ele faz uma série, então, de coligações ali, de amizades que vão ser importantes para ele. E ele vai ficar famoso mais pela prisão dele, que acontece em Cachoeira. A gente acha que ele não veio à toa para Cachoeira do Campo. Ele devia ter, ele sabia que aqui tinha alguns comerciantes importantes, era um lugar estratégico para ele reunir pessoas para alguma sublevação, né? E provavelmente ele tinha família em Cachoeira do Campo, até porque os Cachoeira do Campo até hoje. Então, ele tinha os motivos para estar em Cachoeira do Campo. Então, ele é um homem bastante enigmático ainda, mas eu creio que nos próximos anos aí, mais sobre ele vai vir à tona. A gente sabe Tiradentes, por exemplo, que eu sou Filipe dos Santos. Sim, claro. Essas pessoas importantes, né, para a história do Estado sempre vão vir nos estudos e a gente vai entendendo um pouco mais com o passar do tempo, né? A gente vê pela história do Estado que o Estado é rico, né, em um patrimônio histórico. Por que se dá essa
riqueza no patrimônio histórico. Por que Minas Gerais tem um histórico tão grande, assim, um patrimônio histórico tão grande? Bom, nunca antes tinha acontecido um fenômeno como esse na América Portuguesa, né? Um lugar com tanta gente e com tantos recursos, né? Tinha dinheiro circulando em Minas Gerais nesse momento e muita gente mesmo, muita gente recém-chegada de Portugal, inclusive, né? Que eles acabaram transferindo para cá uma forma construtiva tipicamente portuguesa, que é as casas que a gente vê hoje nas cidades. Rio Preto, Diamantina, Cerro, Mariana, Sabará, São João del Rei, são várias, né? Tiradentes, Catatal, São Bartolomeu, são todos lugares do século XVIII, e que tem essa forma de construir bastante lusitana, né? Bastante portuguesa. E imagina, eles estão chegando aqui, estão trazendo essa cultura visual, essa cultura arquitetônica e artística de Portugal, de repente eles estão longe da metrópole, eles estão longe do litoral, ou seja, influência direta da metrópole, igual há no litoral. Se a gente olhar as construções litorâneas como conventos e mosteiros, é muito semelhante ao que se fazia em Portugal. Vê no Rio, na Bahia, por exemplo, ou em Recife, ou Olinda, é muito parecido com o que a gente via em Portugal. Mas aqui não, aqui os mineiros estão relativamente longe do litoral, longe de Portugal, tem muito dinheiro circulando, há a presença grande de africanos aqui, esses africanos também a sua forma de culinária, a sua forma de construir, né? E isso acaba gerando, então, um burburinho cultural muito grande, um cadinho construtivo que vai descambar na Minas Gerais que a gente conhece hoje. Tem centenas de igrejas sendo construídas, se a gente pegar só o patrimônio religioso, centenas de igrejas sendo construídas ao mesmo tempo, grandes matrizes, depois grandes capelas filiais, como, por exemplo, as igrejas de Ordem Terceira, franciscanas e carmelitas, né, ou igrejas do Rosário dos Homens Pretos. As irmandades dos homens, que eram africanos ou libertos, eram muito numerosas, né, eram mais numerosas que todas as outras, e a gente muitas vezes pode imaginar que os negros não tinham dinheiro para construir uma igreja importante, uma igreja imponente, o que não condiz com a realidade. Quando eles se juntavam, eles tinham poder construtivo. Né? Não à toa que Ouro Preto, duas das igrejas mais importantes de Ouro Preto foram feitas por eles e para eles. Eles construíram todas, né, porque a mão de obra era deles, mas para eles a gente tem a igreja do Rosário do Caquende e a igreja de Santa Efigênia. A igreja do Rosário do Caquende é aquela arredondada. A igreja mais importante do ponto de vista arquitetônico de Ouro Preto, mas de todo mundo português. Não há nada parecido no Brasil e nem em Portugal com essa igreja. E é um patrimônio dos escravos, dos negros, dos africanos. Então, sem dúvida nenhuma, esse momento de Minas Gerais, esse momento que se constrói grandes igrejas, grandes construções, palácios, pontes, grandes estradas, grande cultura sendo desenvolvida. A gente tem, por exemplo, o Teatro de Vila Rica sendo fundado, o Teatro de Sabará, grandes peças sendo escritas para esse. A gente tem dramaturgos, por exemplo, como o Cláudio Manuel da Costa, que é um confidente, que também é um poeta, né, algumas peças do Teatro de Vila Rica. Nós temos grande literatura, com a fundação em 1768 da Arcádia Ultramarina de Vila Rica, onde se reúne pela primeira vez poetas, né, que se reuniam em Ouro Preto, principalmente Ouro Preto, São João del Rei, Cachoeira do Campo. Eles se reuniam para produzir e poesias, ou seja, o primeiro movimento literário que surge mesmo conscientemente em Minas Gerais. Então, é uma mistura de tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? E o que sobrou hoje, que a gente vê e que se admira nas grandes cidades do período colonial, é a casquinha do que foi um dia. A gente está vendo o que sobrou. Então, você imagina que era isso no século XVIII, né? Você andando numa rua de Ouro Preto no século XVIII, você podia ouvir centenas de línguas diferentes sendo faladas. O português, o espanhol, as línguas de origem europeia, mas de influência tupi-guarani, dos índios que a gente ainda encontra aqui, e dos negros. Os africanos, eles não vinham falando uma língua só, eles vinham de várias regiões distintas da África, línguas diferentes. Então era uma espécie de Babilônia. Pessoas falando centenas de línguas, e dessa Babilônia cultural nasceu, então, Minas Gerais. Entendi. Muito interessante, né, a história do Estado, muito rica. Grandes cidades foram importantes, né, como Mariana, Ouro Preto, sim, principalmente foram umas das mais influentes para a história do Estado.
Mas e as pequenas cidades aqui em torno da Zona da Mata? Como elas participaram desse processo, dessa história do Estado, dessa consolidação da história enquanto Estado? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta, porque eu sei que você é de Diogo de Vasconcelos, né, que é uma cidade da Zona da Mata. Diogo, especificamente, Diogo de Vasconcelos, é o antigo Arraial de São Domingos, ligado ao termo de Mariana. O termo, a gente não tinha município como hoje, a gente tinha termos e comarcas. Como Vila Rica, ela abrangia 2 termos. O termo de Vila Rica, que é mais ou menos o município de Ouro Preto hoje, e o termo de Mariana, que era gigantesco. Pegava a região da Zona da Mata que você perguntou aí, que você fez referência. E era uma região gigantesca, que fazia divisa, por exemplo, com o Espírito Santo de um lado e a Bahia de outro. Então era muito grande. Cidades tão longe hoje, como Manhuaçu, Manhumirim, faziam parte do termo de Mariana. Diogo de Vasconcelos estava um pouco mais de Mariana, era um dos distritos mais importantes no século XVIII ali do termo. Não era tão grande e não produziu ouro como, por exemplo, Furquim, Mossoró, Tocamargos, que são os distritos ali que têm palcos de grandes igrejas, né, que são tombados pelo IFAM hoje. Mas é um desses distritos, é o antigo Arraial de São Domingos. Inclusive, uma invocação muito incomum em Minas Gerais é a invocação a São Domingos, né? Mais comum Santo Antônio, Nossa Senhora da Conceição, São Domingos não é muito comum, não. Uma região que aparece com vários nomes no século XVIII, alguns nomes são curiosos. Sertão de Furquim, porque o último grande lugar era Furquim, além de Furquim vinha o sertão de Furquim. Né? A gente não sabia exatamente além de Furquim. Nós temos, por exemplo, a presença de índios, muitos índios aguerridos, que não permitiram que os portugueses colonizassem e chegassem nessa região da Zona da Mata. Né? Nós temos, do outro lado de Diogo, a região de Piranga, com Piranga, Pinheiros Altos, uma região importante do século XVIII, que desenvolveu, inclusive, uma cultura e uma arquitetura própria. Muito interessante essa região. Só que, quanto mais se distanciava da região de Piranga, mais a região era menos explorada. Então, quanto mais passava ali, a gente sabe que Ponte Nova, por exemplo, tem ocupação no século XVIII, mas é pouca. Além disso, tinha os índios. Né? Agora, no século XIX, acontece um fenômeno interessante, especialmente ligado à Ponte Nova, e vai ser o símbolo do desenvolvimento da mata, que é uma espécie de miniciclo da cana-de-açúcar. Aquele grande ciclo que acontece no século XVII no Nordeste, que, na verdade, continua até hoje, né? Mas Minas Gerais começa a produzir grande quantidade de açúcar no século XVIII, café também, mas mais cana-de-açúcar, e essa cana-de-açúcar vai ser importante, vai alavancar a economia de Ponte Nova e de várias outras cidades, que vão, inclusive, ultrapassar em tamanho as antigas vilas do período colonial, vão ficar maiores do que Ouro Preto e Mariana, por exemplo. Grandes fazendas vão ser construídas, os canaviais, né? E isso, então, vai impulsionar o desenvolvimento da Zona da Mata. Então, se a gente pode colocar aí, a gente pode dizer, em linhas gerais, que a Zona da Mata vai ser muito importante, do ponto de vista econômico, no século XIX do que no século XVIII. Ainda que haja ocupação no século XVIII, como acontece, por exemplo, com o Arraial de São Domingos, Diogo de Vasconcelos. Mas o grande desenvolvimento vai acontecer no século XIX e depois do século XX. Mas os lugares eram importantes. A gente tem, por exemplo, a presença de um grande português trabalhando na região, que havia demanda de mão de obra nessa região, que é o Francisco Ervas, que trabalha no antigo Arraial de Barra Longa, a atual cidade de Barra Longa, e ali na mesma linha trabalha em Diogo de Vasconcelos, né? Fazia altares, retábulos, que a gente chama, e esses retábulos ainda existem, tanto em Barra Longa quanto em Diogo de Vasconcelos, não obstante a igreja original de Diogo ter sido demolida, mas os retábulos foram preservados. E a gente sabe, então, da presença desse grande escultor. O que ele estava fazendo tão distante de Mariana? Ele estava no limite mineradora. Ele estava começando a se desenvolver na segunda metade do século XVIII. Basicamente isso. É sempre muito legal, né, Alex, a gente ouvir um pouco mais sobre as histórias, né, do interior de Minas Gerais, falar da importância dessas pequenas cidades para a formação do Estado, né, e é sempre muito bom ouvir e estar aqui. Eu gostaria de te agradecer pelo esclarecimento, por essa fala muito legal, muito bacana, cheia de coisas novas, interessantes. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, acho que
você deve fazer mais vídeos nesse sentido, sabe? Chamar mais pessoas para impulsionar não só o canal, mas principalmente para divulgar, se ser divulgada, né? Se esse tipo de pesquisa, esse tipo de história ficar presa só na academia, não surte efeito nenhum. Os donos dessa história são as pessoas que moram nesses lugares. Então é muito importante a gente valorizar essas pessoas, e acho que iniciativas como a sua ajudam a gente a essas comunidades, as grandes cidades, como eu disse, Ouro Preto, Mariana, mas as comunidades menores, como Diogo, ou cidades mais distantes do centro minerador, como Ponte Nova. Entendi. Muito obrigada pelas palavras, eu fico lisonjeada, né? A iniciativa é uma coisa simples, mas que realmente tento buscar esse público de fora da academia, para a gente levar um pouquinho mais dessa história, né? Para todas as pessoas. Mas, enfim, professor, muito obrigada. Até a próxima.